Fala galera, beleza? Bom, continuando aqui a nossa série de resolução da prova amarela de matemática do Enem 2018, vamos à próxima questão, que é a questão 138, tá? Então a questão diz o seguinte: uma empresa deseja iniciar uma campanha publicitária divulgando uma promoção para os seus possíveis consumidores. Para esse tipo de campanha, os meios mais viáveis são a distribuição de panfletos na rua e anúncios na rádio local. Considera-se que a população alcançada pela distribuição de panfletos seja igual à quantidade de panfletos distribuídos, enquanto que a alcançada por um anúncio na rádio seja igual à quantidade de ouvintes desse anúncio. O custo de um anúncio na rádio é de R$ 120 e a estimativa é de que seja ouvido por 1.500 pessoas. Já a produção e a distribuição dos panfletos custam R$ 180 cada 1.000 unidades. Considerando que cada pessoa será alcançada por um único desses meios de divulgação, a empresa pretende investir em ambas as mídias. Considere X e Y os valores em real, gastos em anúncios na rádio e com panfletos, respectivamente. O número de pessoas alcançadas pela campanha será dado pela expressão. Então, essa é uma questão basicamente de nível fácil a médio, né? A gente precisa ter um bom entendimento de um estudo muito feito no início do fundamental, e vocês vão utilizar para o resto da vida de vocês durante a escola, que é a regra de 3. Tá? A regra de 3 ela é uma lógica que ajuda vocês bastante a responder questões não só de matemática, mas como de física, como questões de química também, tá? Então, basicamente, eu resolveria essa questão por regra de 3. De que modo? Você iria relacionar a regra de 3 duas grandezas. Quais seriam essas duas grandezas? Uma seria a quantidade de pessoas, né, que vai ser atingida pelo tipo de veículo, se vai ser rádio, se vai ser por panfleto. E a outra grandeza seria o preço, né, o custo. Então, eu faria aqui a seguinte ideia. Eu construiria uma tabela para o primeiro caso, que seria custo na rádio, né? Então seria a quantidade de ouvintes, tá? Então, primeira conta que eu relacionaria seria a quantidade de ouvintes. E a outra grandeza seria o custo, né? O custo em reais. Certo? Então, vamos fazer uma lógica aqui, ó. O que é que ele diz na tua informação básica? Ele está dizendo que a quantidade de ouvintes na rádio é a mesma, vai ser o mesmo público que vai ser atingido pelo anúncio, né? Então, ele está dizendo que 1.500 pessoas, para que sejam atingidas, né, o anúncio, vai custar R$ 120, que é o custo de um anúncio, tá? A gente pode seguir uma lógica, né, dizendo que se eu quero atingir 3.000 ouvintes, então seriam 2 anúncios, certo? Isso custaria 240. Então perceba que há uma proporção, né? Quanto mais eu vou aumentando a quantidade de anúncios, né, mais ouvintes eu vou obtendo e o custo, lógico, vai aumentando. Então, eu posso fazer a seguinte lógica aqui, ó. Eu vou chamar a quantidade de ouvintes de A, tá? Que seria o público-alvo. E o custo, para isso, vou chamar de X, porque eu não sei quanto vai custar, vai depender da quantidade de ouvintes que eu estou querendo atingir, dependendo da quantidade de anúncios, certo? Então, aqui nós temos a primeira relação. Como é que eu faria essa ideia? Você pega a informação básica, tá? Que seria os 1.500 ouvintes, com os R$ 120, né, que é o custo de um anúncio, tá? E eu pego esse A com esse X. Então, eu vou fazer uma primeira relação entre esses 4. Então, é como se eu fosse montar uma regra de 3 apenas com 1.500 e 120, e o A e o X, certo? Então, a gente sabe que para resolver uma regra de 3, tem várias maneiras, né? Vai depender do professor, como ele gosta de explicar. Eu, particularmente, gosto de fazer aquele famoso meio pelos extremos, né? Ou montar duas razões. Então, eu ia pegar, como eu estou trabalhando o valor básico, que são esse de cima, esse A e o X, então é só eu pegar esse 1.500
multiplicar com x, igual a eu pegar o a e multiplicar com o 120. Tá? Então, continuando aqui, você ia ter a vezes 120, isso é igual a 1.500 vezes o x, certo? Como eu quero fazer uma relação da quantidade de ouvintes dependendo do custo, né? Já que ele quer que x e y sejam os gastos, tá? Então, eu vou fazer uma relação aqui de a em função do x. Então, você vai ficar com a igual a 1.500 x, né? Dividido por 120, certo? Então, o que é que eu vou fazer aqui? Só para simplificar, né? Eu vou cortar um zero com esse. E esses dois caras, eles podem ser divisíveis por 3. O coeficiente do x, né, o 150, e o 12. Então, se eu dividir por 3, numerador e denominador, eu vou encontrar agora uma nova expressão, que vai ser a igual a 50x dividido por 4. O que significa isso? Isso aqui é a tua expressão em que diz que a quantidade de ouvintes vai depender justamente do x através dessa expressão, certo? Aí a mesma lógica eu vou fazer para o segundo caso, que no caso é a distribuição de panfletos, tá? Então, como é que vai ficar aqui a minha ideia? Ele está dizendo que 1.000 unidades custa R$180, tá? Então, deixa eu só colocar aqui as grandezas, né? Que eu estou usando aqui novamente quantidade de pessoas agora, né? Já que não é ouvintes, né? É a quantidade de pessoas que vão receber os panfletos. E aqui é o custo para produzir 1.000 panfletos em reais, que é de 180, tá? Então aqui nós já temos a primeira relação. Então não precisa eu fazer de novo aquele... se eu pegar 2.000 pessoas, eu vou precisar do dobro daqui. Isso aí já é óbvio que a gente fez. Então eu já posso adiantar aqui. Se eu quero, sei lá, agora eu vou chamar de B. Vou chamar de B a quantidade de pessoas que eu quero atingir. Então isso vai me dar um custo Y. Tá? Se eu seguir a proporção, né, eu posso usar esse raciocínio só para fazer a minha relação que eu quero. Tá? Então aqui eu tenho, novamente, outra regra de 3, né? Aplicando o meio pelos extremos, você vai ficar com B vezes 180. Isso é igual a 1.000 vezes o Y. Passou 180 dividindo, você vai ter que B igual a 1.000y dividido por 180. Tá? Posso cortar novamente 0 e 0, certo? Cortando esse 0 com esse, você vai ficar com 100 dividido por 18. E eu posso dividir isso aqui por 2, tá? Porque 100 é divisível por 2 e 18 é divisível por 2. Então, concluindo aqui, eu vou ter que B vai ficar em função de essa expressão aqui, né? 50y dividido por 9, tá? Então, se ele quer, a pergunta dele voltando aqui, ó, a pergunta dele é: o número de pessoas alcançadas pela campanha será dado pela expressão. Então, se eu tenho o número de pessoas em função do custo, eu já tenho a relação do primeiro caso e tenho a relação agora que a gente acabou de calcular do segundo caso. Então, se eu quero a quantidade de pessoas a serem atingidas, é eu pegar o caso A e somar com o caso B. Tá? O caso A a gente calculou, vai dar 50x sobre 4, mais, e o caso B a gente acabou de calcular, 50y sobre 9, certo? Então isso vai nos dar uma alternativa letra A, ok? Então é isso, galera. Veja que o estudo de regra de 3 ele é muito utilizado no Enem, tá? Ele é uma ferramenta bastante importante para vocês utilizarem em outras provas também, além do Enem, concursos e etc. E também outras disciplinas, como Química e algumas situações de Física, certo? Então, beleza, galera. Espero que tenham gostado aí
Em breve estarei postando mais vídeos resolvendo o restante da prova. E é isso. Valeu, bons estudos.